Olá, estamos mais uma vez aqui nas quarentenas, né? Todos nós. E hoje eu queria conversar um pouco sobre como são os filhos, né? E como nós projetamos os filhos, né? Às vezes a escola chama, fala coisas do seu filho, tudo, mas você nem escuta ou você não vê, né? Não vê. Os pais têm um projeto, né? E eles acham que os filhos são daquele jeito e toca o barco. Quando vocês estão numa situação de escolaridade, né, que é uma coisa que nós estamos agora tendo que enfrentar, temos que fazer, né, esse papel, aparecem duas questões muito importantes, né? A primeira dela é essa dificuldade que tem pai, mãe, avó e tudo, os parentes, de lidar com a criança quando quer uma coisa, né? A criança não quer obedecer, a criança não quer sentar, a criança não quer ouvir, a criança faz tudo ao contrário do que você pede, né? É aquela criança que chora, quando a mãe acaba de sair, ela para de chorar, né? Sempre que a mãe chega, a criança muda completamente os comportamentos, né? Então isso é mais do que sabido, comum e tudo. E nessa escolaridade agora nós vamos ter que enfrentar esse problema, né? Que é conseguir que as crianças façam as coisas numa dinâmica familiar, né? É um pouco difícil, complexo, né? Porque você sempre pede à criança muito mais do que ela realmente pode, né? Você, na verdade, tem uma idealização, né, do filho, convive com ele pouco e menos ainda nessa questão da escolaridade, e aí quando você vai ver, você fica indignado da criança colorir fora, da criança recortar tudo de qualquer jeito, de você pedir que faça uma coisa, ela faz outra, né? Isso nós estamos falando mais da criança pré-escolar, né? Essa expectativa seria o segundo aspecto, né? Então, primeiro, essa relação entre pai e mãe, ou avô, ou tio, tudo, a pessoa que está trabalhando com a criança, né? Em casa. E a segunda é esse nível, né? De expectativa. Você se surpreende ao ver que o seu filho não recorta como você imagina que deve recortar, não colore como você imagina que ele deve colorir, né? E quase sempre, né? Ele está no nível abaixo do que da sua expectativa, né? E quando o adulto fica junto dele, o adulto fica induzindo. Corte aqui, corte ali, não pinte fora. Ai, saiu um pouquinho. Como é que é? Eu fico olhando os vídeos, né? E esse, como que é esse? Como é o nome desse? Quadrado. Circulou. Então fica os pais dizendo parte das palavras, parte do que ele quer que a criança diga, né? E a criança às vezes não quer dizer nada daquilo, não está sabendo, e a mãe pensa que ela está sabendo. E aí, quando ela vai ver realmente deixar mais espontâneo esse trabalho da criança, ela vai ver que a criança não tem aquela estrutura que ela imaginava que tinha, né? Então, esse é um outro problema muito grande que vocês vão enfrentar, né, nessa relação pedagógica com os filhos. Então, o que eu aconselho é deixe eles fazerem sozinhos para que eles amadureçam. Porque às vezes é só imaturidade, porque estão super protegidos pelos pais. Então, deixa recortar, recorta torto, deixa recortar. Recorta mais, procura. Tudo que você vê, né? Por exemplo, uma criança de 4 anos tem que tirar uma figura. Se ele não está conseguindo tirar essa figura, pegue mais coisas em casa, pegue revista, print no computador e tudo, e brinque mais de recortar, né? Se ele não está conseguindo colorir, vamos colorir junto. Aí você senta com ele, vai colorindo e mostrando para ele, mas você colore o seu e a criança colore o dela, né? Tem que deixar ele treinar isso. Às vezes a gente induz tanto, fica em cima, fica mostrando e tudo, aquilo nada é aprendizagem. Quando a criança vai fazer sozinha, ela não consegue fazer nada, né? Nesse processo, tem outros fenômenos, que é mãe se irritar. Não se irrite. Você se irrita porque muitas vezes você quer um resultado que a criança não está apresentando. Então, não se irrite, porque o seu filho vai fazer o que for possível. Se for possível no nível dele,
e o que é possível na relação afetiva que foi construída nessa família, que agora vai se transformar e você vai conquistar muito mais coisas se você tiver carinho e paciência. Então, não tem problema, não se irrite. A criança vai, você diz, é para recortar esses bichinhos, ele vai recortar outra coisa na página, olha amigo, é aqui, insistiu, deixa ele, mas ele vai tendo que exercitar, vai sentar naquele momento, e esse é um processo que vai se construindo, né? Então, não se irrite com os pequeninos, né? Nível de organização. As crianças não têm essa organização que os adultos pensam, né? Então, na escola, as figuras às vezes ficam fora do papel, o recorte às vezes ele corta a figura no meio, né? E fica só com metade. Tem criança que após recortar tudo e vai colar, não tem mais nenhuma peça, perdeu tudo, caiu tudo no chão. Então, tudo isso são processos de aprendizagem, né? Essa organização da criança, colorir direitinho, recortar, colar, todo esse processo é uma aprendizagem. Mas saibam que os seus filhos são muito melhores na escola, no processo pedagógico, do que quando estão com as famílias, tá? Então, às vezes ele faz melhor o trabalho com você quando é induzido. Quando você vai dizendo, faça uma bola, agora bote as pernas, agora bote o olho, aí você induz uma figura humana. Mas se você disser desenhar a vovó, ele vai desenhar no nível em que ele é capaz de desenhar, né? Aceitem o nível deles, aceite o desenho deles, aceite o que eles fazem, tá? Se você disser, você pode fazer melhor, aí ele vai lá e faz do mesmo jeito, é porque aquilo é o melhor que ele pode. Então não adianta você dizer, ainda tá ruim, não. Se ele tentou de novo? Se ele tentou de novo, já foi uma maravilha, foi uma grande vitória, né? Então, se agarre nessa vitória e toque o barco. Não fique dizendo que tá feio, a cara de infeliz. A criança percebe tudo. A criança percebe se você tá chateada, ela às vezes nem entende com o quê, né? Pronto, era isso assim que eu queria lembrar vocês de mais importante, né, sobre essa relação de fazer as tarefas com as crianças. Procurem ter muita paciência, né? Respeitem o nível deles, elogiem as coisas que eles fazem e façam críticas também, de você podia fazer melhor, né? E vamos tocando para frente esse barco, não se preocupe, porque as escolas com certeza vão recuperar, né? As crianças estão evoluindo, elas não aprendem só na escola, elas aprendem na vida, elas aprendem nas relações. Então, fiquem calmos que esse processo vai caminhar lento, mas vai caminhar para boas relações. Muito obrigada.